As parábolas de Jesus não são apenas histórias, mas ensinamentos profundos sobre o reino de Deus. Usando personagens e situações simples, Jesus comunica verdades eternas que desafiam nossa maneira de viver. Essas histórias continuam a tocar corações e a transformar vidas. Vamos mergulhar nessas parábolas e explorar suas lições eternas para a nossa vida cotidiana. As parábolas são histórias curtas e simbólicas que Jesus contou para ensinar lições espirituais profundas. Com exemplos do dia a dia, como sementes, trabalhadores e famílias, ele transforma situações comuns em ensinamentos poderosos sobre o reino de Deus. Embora sejam simples em sua forma, cada parábola contém verdades eternas que nos desafiam a refletir e aplicar em nossas vidas. Jesus contornou a parábola do semeador para ilustrar como as pessoas responderam à palavra de Deus. Nela, um agricultor espalha sementes em diferentes tipos de solo, e apenas quando cai em terra boa, crescendo e produzindo frutos. Jesus explica que isso simboliza os diferentes tipos de coração humano e como alguns aceitam e dão frutos com a mensagem divina, enquanto outros a ignoram ou deixam que ela seja sufocada. A parábola do semeador nos ensina que, assim como o solo precisa ser bom para que a semente cresça, nossos corações precisam estar preparados para receber e frutificar a palavra de Deus. As sementes que caem em solos rochosos ou espinhosos representam pessoas que recebem uma mensagem com alegria, mas a deixam morrer devido às preocupações da vida ou falta de raízes espirituais. Desenvolvemos cultivar nosso coração para que a fé cresça. Na parábola do bom samaritano, Jesus conta a história de um homem que é atacado por ladrões e ignorado por dois religiosos, até que um samaritano, considerado inimigo pelos judeus, o socorre. Esta parábola desafia preconceitos e ensina sobre a verdadeira compaixão. Jesus nos mostra que o amor ao próximo vai além de etnias, relacionadas ou status social. É um chamado para amar sem fronteiras. A lição do bom samaritano é clara. Amar o próximo envolve ação, não apenas palavras. Não basta apenas sentir compaixão, é necessário agir em favor dos necessitados. Esta parábola nos desafia a abandonar preconceitos e ver todos como dignos do nosso cuidado. O samaritano se torna o exemplo de amor ao próximo, demonstrando que o verdadeiro seguidor de Jesus envelhece em favor dos outros, independentemente de quem eles sejam. A parábola do filho pródigo é uma das mais emocionantes de Jesus. Ela conta a história de um jovem que exigiu sua herança, desperdiçou tudo e, em sua miséria, decidiu voltar para casa. Para sua surpresa, seu pai o recebe com braços abertos, demonstrando amor e perdão. Esta parábola ilustra a misericórdia de Deus e seu desejo de que todos os seus filhos voltem a Ele, independentemente de seus erros. O pai na parábola do filho pródigo simboliza Deus, que está sempre pronto para nos perdoar e nos acolher de volta. Ele não nos rejeitará, mesmo quando nos afastarmos ou tomarmos decisões erradas. A mensagem central desta parábola é que Deus oferece um amor incondicional, que está sempre disponível para nós, não importa o quanto esperamos ter ido. Sua misericórdia é maior do que qualquer erro que cometemos. A parábola de Rico e Lázaro mostra dois destinos opostos após a morte. O rico, que viveu em luxo, é condenado, enquanto Lázaro, um mendigo que sofria em vida, é consolado no céu. Jesus usa essa história para ensinar sobre a justiça divina e a responsabilidade que temos de cuidar dos necessitados. Ele nos lembra que nossa atitude em relação a outras tem consequências eternas. A parábola de Rico e Lázaro nos ensina que Deus olha para o coração e nossas ações, e não para as aparências ou riquezas materiais. O rico viveu uma vida de indiferença ao sofrimento de Lázaro, e isso trouxe
diversas consequências após sua morte. A verdadeira riqueza, segundo Jesus, não está em posse de materiais, mas em generosidade e amor ao próximo. O reino de Deus inverte os valores do mundo, exaltando os humildes e justos. A parábola das 10 virgens é uma advertência sobre a importância da preparação espiritual. 10 virgens aguardam o noivo para a celebração do casamento, mas apenas 5 delas têm óleo suficiente em suas lâmpadas. As outras 5, despreparadas, perdem a chance de participar da festa. Jesus nos ensina que devemos estar sempre prontos para sua volta, pois não sabemos o dia nem a hora. A parábola das 10 virgens nos desafia a viver em constante vigilância espiritual, preparada para a volta de Cristo. Assim como as virgens prudentes foram preparadas com óleo suficiente para suas lâmpadas, devemos manter nossa fé e vida espiritual em dia. O óleo representa a fé e as boas obras, e Jesus nos alerta sobre a importância de estar sempre pronto para o reino de Deus, vivendo uma vida de obediência e fé ativa. Jesus contornou a parábola da ovelha perdida para demonstrar o amor de Deus por cada um de nós. Nela, um pastor deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu. Esta história mostra o cuidado individual de Deus por cada pessoa e como ele se alegra quando um de seus filhos retorna para ele. Mesmo quando nos afastamos, Deus nos busca incansavelmente, disposto a nos trazer de volta ao seu rebanho. A parábola da ovelha perdida revela que, para Deus, cada vida é inestimável. O pastor arrisca deixar as 99 ovelhas seguras para encontrar aquela que está perdida, mostrando o quanto Deus se importa com cada um de nós. Mesmo quando nos desviamos, Ele está sempre disposto a nos procurar e trazer de volta ao caminho certo. Essa parábola nos ensina sobre o amor incondicional de Deus e seu desejo de que ninguém se perca. Jesus comparou o reino de Deus a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Esta parábola nos ensina sobre o valor inestimável do reino dos céus. Quando encontramos algo tão precioso quanto o reino de Deus, devemos estar dispostos a abrir a mão de tudo para possuí-lo. Isso simboliza a entrega total a Deus e a busca pela verdadeira riqueza espiritual. A parábola do tesouro escondido nos lembra que o reino de Deus é o bem mais precioso que podemos encontrar. Aquele que o descobre está disposto a sacrificar tudo para obtê-lo. Jesus nos convida a valorizar o reino acima de todas as outras coisas em nossas vidas. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar e viver de acordo com seus princípios, sabendo que o tesouro espiritual é eterno e inestimável. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus a um comerciante que encontra uma pérola de grande valor e vende tudo o que tem para comprá-la. Assim como na parábola do tesouro, essa história nos ensina que o reino de Deus é algo tão valioso que merece todos os nossos esforços e sacrifícios. Jesus nos chama a buscar com prioridade máxima aquilo que é eterno e inestimável. A parábola da pérola de grande valor nos desafia a buscar o reino de Deus com todas as nossas forças. Assim como o comerciante abriu mão de tudo por uma única pérola, devemos estar dispostos a sacrificar nossas ambições terrenas para viver plenamente para Deus. A mensagem é clara: o que é temporário nunca deve ser colocado acima do que é eterno. Nossa maior busca deve ser a presença e o propósito de Deus em nossas vidas. Jesus contornou a parábola do fermento para ilustrar o poder transformador do reino de Deus. Uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa, assim como o reino de Deus começa pequeno, mas transforma tudo ao seu redor. Esta parábola nos ensina que a influência do reino cresce de maneira sutil, mas tem um impacto profundo e abrangente em nossa vida e no mundo, mudando tudo à medida que se espalha.
A parábola do fermento nos mostra que o reino de Deus pode começar pequeno, como um semente ou um pedaço de fermento, mas seu impacto é enorme. Assim como o fermento transforma toda a massa, o reino de Deus transforma completamente nossas vidas. A influência de Deus em nós pode começar de forma imperceptível, mas seu poder de transformação é completo e abrangente, nos renovando e trazendo vida nova. Jesus comparou o reino dos céus a uma rede que foi lançada ao mar e apanha todos os tipos de peixes. Quando a rede é puxada, os bons são guardados e as ruínas descartadas. Esta parábola fala sobre o julgamento final, quando os justos serão separados dos ímpios. Jesus ensina que, embora todos sejam chamados para o reino, no final, aqueles que responderem à chamada de Deus serão separados para a vida eterna. A parábola da rede nos lembra que há um momento de separação no final dos tempos. Assim como os pescadores separam os peixes bons das ruínas, Deus separará os justos dos ímpios no dia do julgamento. Jesus nos alerta sobre a importância de viver uma vida de obediência e fé, respondendo ao chamado de Deus para fazer parte do seu reino. A escolha que fazemos hoje determinará nosso destino eterno. Jesus contornou a parábola da figueira estéril para ilustrar a paciência de Deus e sua expectativa de frutos em nossas vidas. Um homem plantou uma figueira em sua vinha, mas ano após ano ela não produziu frutos. Ele ordena que seja cortado, mas o vinicultor pede mais um ano para tentar salvar a árvore. Esta parábola nos ensina que Deus é paciente, mas esperamos que demonstremos frutos de justiça em nossa vida. A parábola da figueira estéril nos desafia à reflexão sobre nossa própria vida espiritual. Assim como o dono da vinha esperava frutos da figueira, Deus espera que nossas vidas produzam frutos de justiça e boas obras. Embora Ele seja paciente e misericordioso, há um limite para a espera. A mensagem é clara. Devemos usar o tempo que nos é dado para viver de acordo com a vontade de Deus e produzir frutos para seu reino. Jesus contornou a parábola do trigo e do joio para ilustrar o reino de Deus e o julgamento final. Um inimigo semeia joio no meio do trigo e ambos crescem juntos até a colheita, quando são separados. Jesus explica que o trigo representa os filhos do reino e o joio, os filhos do maligno. No fim dos tempos, os justos e os ímpios serão separados e o joio será destruído. Esta parábola nos lembra da paciência de Deus e do julgamento final. A parábola do trigo e do joio nos ensina que, neste mundo, o bem e o mal coexistem, mas haverá um tempo de colheita, quando Deus separará os justos dos injustos. Embora possa parecer que o mal prospera, o julgamento de Deus é certo. Jesus nos alerta a viver como trigo, produzindo frutos para o reino e aguardando o momento em que Ele faça justiça. A colheita final foi recompensada para aqueles que viveram com fidelidade. Na parábola dos talentos, um homem distribui talentos, moedas, a 3 servos antes de partir em uma viagem. 2 deles investiram e multiplicaram o dinheiro, mas o terceiro enterra seu talento por medo. Ao retornar, o Senhor recompensa os 2 primeiros e pune o terceiro. Jesus ensina que Deus espera que usemos os dons que Ele nos deu para seu reino e que a negligência ou o medo de agir trarão consequências. A parábola dos talentos nos desafia a refletir sobre como usamos os dons e talentos que Deus nos confiou. Assim como os servos fiéis foram recompensados por multiplicar seus talentos, somos chamados a usar nossas habilidades e recursos para glorificar a Deus e expandir seu reino. A mensagem é clara. Não podemos enterrar os dons que recebemos. Devemos ser diligentes e corajosos, usando-os para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Jesus contornou a parábola do credor incompassivo para ensinar sobre o perdão. Um servo com uma dívida impagável é perdoado por seu senhor,
Mas, em vez de mostrar a mesma misericórdia a um colega que lhe desviou muito menos, ele o lança na prisão. Quando o Senhor descobre, o servo é punido severamente. Esta parábola ensina que, assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar os outros de coração, sem guardar o rancor. A parábola do credor incompassivo nos lembra da importância de perdoar como fomos perdoados. Jesus nos ensina que o perdão de Deus é imenso e incondicional, e que, como seus seguidores, convidamos a estender esse mesmo perdão aos outros. Guardar rancor e não perdoar consequências graves. A mensagem é clara. O perdão deve ser uma prática constante em nossa vida, refletindo o amor e a misericórdia que recebemos de Deus. Se você gostou do nosso conteúdo e deseja receber mais vídeos, inscreva-se no nosso canal para apoiar nosso trabalho. Deixe o like e ative o sininho para receber as notificações.